A partir de agora, um tempo de reflexão, um tempo para se louvar a Deus, porque as suas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas a cada manhã. Boa noite a você que acompanha Tempo de Reflexão. Eu peço que você abra sua Bíblia na carta que Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo de número 2, versículo de número 4. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 4, que diz assim: E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Glória a Deus. Veja você o que Paulo escreve aos irmãos da cidade de Colossos. Paulo escreve essa carta orientando os irmãos para que permaneçam fiéis ao Senhor Jesus Cristo. Paulo orienta os irmãos a tomar muito cuidado para que não sigam mandamentos, tradição dos homens, não siga filosofias e vãs sutilezas, coisas que os homens inventam e que não servem para nada. Eu fico vendo por aí quanta coisa inventam por aí, dentro das igrejas, homens inventando leis para o fiel seguir, inventando aquilo que não é bíblico, jogam um fardo pesado em cima do fiel, mas eles mesmos não seguem aquilo que determina para o rebanho. Muita gente vive assim, muitas pessoas vivem assim, muitos homens que se dizem homens de Deus, mas que inventam coisas que não são bíblicas. Por isso Paulo escreve aos Colossenses dizendo: olha, tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, invenções dos homens, dogmas que criaram por aí, proibindo as pessoas de tantas coisas, o qual a Bíblia não proíbe. Nós vamos para a palavra de Deus e nós vamos constatando que muita coisa que inventaram por aí não tem respaldo bíblico. Exigem dos fiéis, exigem do povo que estão dentro das igrejas, mas algo que não é bíblico. Por isso Paulo fala: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Nós temos que seguir a Cristo Jesus e a sua palavra. Fora disso, são invenções dos homens, são dogmas dos homens, são filosofias dos homens, vãs sutilezas, tradição dos homens. Tudo isso Paulo escreve aos Colossenses.
E essa palavra, ela é para nós nos dias de hoje. Carregam o povo de tantas proibições, tantos porquês, e a Bíblia e o Senhor Jesus nos dá a liberdade de vivermos em novidade de vida. Muitas igrejas exigem a aparência, mas o que importa é a atitude do dia a dia. O que importa é a pureza que está dentro de cada um de nós, obedecendo a palavra de Deus. Só a aparência, só a fachada, só o exterior não resolve. Por isso Paulo escreve: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, quer dizer, as invenções desse mundo que inventaram por aí. Os homens inventaram. E não segundo Cristo. Cristo nos dá uma liberdade maravilhosa. Obedecendo a sua palavra, você vai ver que você tem liberdade em Cristo Jesus, obedecendo a Bíblia Sagrada. Nós devemos examinar as Escrituras, porque ela nos mostra o que é a verdade. Eu vejo pessoas por aí sofrendo, achando que tudo é pecado, achando que um traje, uma roupa, um brinco, enfim, é pecado. Cabelo, cortou o cabelo é pecado. Tudo isso inventaram por aí. A Bíblia, Jesus, nos dá a liberdade de vivermos tranquilos, em paz. Nós temos total liberdade em Cristo Jesus. Quem tem a comunhão com o Espírito Santo sabe o que é que pode e o que não pode fazer. Sabe o que é que pode e o que não pode vestir. De que maneira andar, de que maneira se portar. São pessoas que não precisam ser guiados aí por homens aí, ó, que se dizem santos, e muitas vezes têm mais pecado do que os seguidores. Por isso Paulo diz: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de vãs filosofias, invenções, criações, tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo. Paulo orienta. E eu passo a você que nós, cristãos, vivemos e temos liberdade em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Fazemos tudo o que o Senhor pede. Buscamos obedecer a Ele e viver segundo a sua palavra, e não aquilo que homens inventam por aí e colocam esse fardo em cima dos fiéis, para que os fiéis cumpram. E muita gente não está cumprindo. Muita gente, pessoas que seguem tradição dos homens, ensinamento dos homens, vivem sofrendo por aí, achando que estão em pecado, seguindo tanta coisa, e uma só é necessária, que se chama Cristo Jesus. A liberdade em Cristo Jesus é maravilhosa, porque Ele nos revela e nos ensina todas as coisas. Nós sabemos, e o Espírito Santo nos alerta, quando podemos ou não fazer algo. O Espírito Santo nos alerta. Nós temos consciência do que podemos e do que não podemos. Mas nós temos que seguir a Cristo Jesus e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todos. Cristo Jesus. A perfeição é em Cristo. O caminho verdadeiro é na sua palavra. Ele nos revela. Ele deixou a sua palavra. E ele disse: não, cuidado para que ninguém vos faça presa sua. E hoje em dia, quanta coisa tem acontecido por aí. Quantos ensinamentos errados, fora da palavra, falsificações da palavra,
gente tirando proveito de tudo quanto é maneira e desobedecendo a palavra de Deus. Por isso Paulo orienta: examine as Escrituras. Jesus disse: examinai as Escrituras, pois conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará dessas invenções dos homens, dessas criações dos homens, da tradição dos homens, dos rudimentos desse mundo, das vãs filosofias. A palavra nos liberta. Por isso, nessa noite, eu convido você a examinar as Escrituras e a deixar de ser enganado por muitos que estão por aí inventando as coisas e jogando em cima de você, causando tristezas, complicações, preocupações, sendo que Cristo Jesus nos dá liberdade de tendo comunhão com Ele. O Espírito Santo nos revela o que é de Deus e o que não é de Deus. Por isso, receba essa palavra no seu coração, examine as Escrituras, fique sempre com a palavra, não com aquilo que te disseram, não com aquilo que estão falando para você. Você precisa constatar, confirmar na Bíblia. Se tiver na Bíblia, creia. Se não estiver na Bíblia, não dê crédito. É Jesus que disse: examinai as Escrituras, porque são elas que de mim testificam e são elas que têm o poder de nos levar para o céu. Que Deus abençoe você, toda a sua família, mas fique com a palavra de Deus, que nos dá liberdade em Cristo Jesus, de vivermos em paz com todos, amando a todos, obedecendo a palavra e caminhando para ir para o céu em toda a nossa eternidade. Que Deus nos abençoe e até o nosso próximo encontro, em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado.